Olá, boa noite. Boa noite. Com diversas autoridades, Consórcio Intermunicipal Grande ABC inaugura escritório da região em Brasília. Evento contou com a presença do ministro de Relações Exteriores, que representou o presidente da República, Michel Temer. Prefeitos da região falam à TV Grande ABC sobre a importância do espaço na capital federal. Santo André vai revisar a planta genérica de valores. Prefeito Paulo Serra explica as mudanças que ocorrerão. Tucano também revela projeto que envolve padarias da cidade. Michel Temer escolhe primeira mulher para chefiar Procuradoria-Geral da República. Raquel Dodge assumirá o cargo de Rodrigo Janot no dia 17 de setembro. Fundo de Solidariedade de São Paulo celebra convênio de padaria artesanal com 39 cidades. Do ABC, Santo André e São Bernardo estão na lista. Envie mensagens pelo WhatsApp, anote aí, é 942429397. Hoje é quinta-feira, dia 29 de junho. O Grande ABC Notícias está começando. Mostrando força política, o Consórcio Intermunicipal Grande ABC inaugurou na noite desta quarta o escritório da região em Brasília. Prefeitos da região, menos o de Diadema, marcaram presença no ato que reuniu a classe política local e também deputado, senador e até ministro. O presidente do consórcio, Orlando Morando, prefeito de São Bernardo, destacou a importância do encontro. Acompanhe. Que tem o Grande ABC em poder ter aqui efetivamente a nossa embaixada. O escritório de Brasília é a embaixada do Grande ABC. Por quê? Não é por conforto, não é por comodidade, é por representatividade. Nós não podemos nos diminuir e para mostrar a nossa força temos que mostrar sim o nosso tamanho. Montamos um bom escritório que não deixa nada a desejar a nenhum escritório de centros empresariais, de corporações, de gabinetes. Antes do evento, Orlando apresentou as instalações aos jornalistas. A TV Grande ABC foi a primeira a mostrar ao vivo o local. Falamos ao vivo já diretamente, você acompanha as primeiras imagens do escritório do ABC, o braço do consórcio intermunicipal Grande ABC aqui em Brasília, capital federal. Imagens ao fundo aqui, finalzinho de tarde, faltando aí menos de 10 minutos para 6 da tarde. E estamos aqui ao lado dos anfitriões, claro que envolvem todos os prefeitos do ABC, mas nesse momento na figura não só como prefeito de São Bernardo do Campo, mas presidente do consórcio, prefeito Orlando Morando aqui fazendo as boas-vindas, apresentando esse espaço que vai servir, entre outras coisas, para agilizar, para fomentar aquelas demandas do dia a dia dos 7 municípios: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Por isso, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista, prefeito Orlando Morando, boa tarde. E o que representa, qual o impacto para a população do ABC que nos acompanha da inauguração da estreia deste espaço? Boa tarde, Leandro Amaral, a todos os seus telespectadores. Aqui ao lado do nosso diretor executivo do consórcio, Fábio Palácio. Isso significa um avanço para o Grande ABC. O Grande ABC tem uma grandeza que não pode ficar limitado às suas fronteiras. O Grande ABC transcende, até porque poucas regiões e conglomerados como o nosso têm representatividade no PIB do país. E, naturalmente, para a gente poder potencializar,
as decisões do Congresso Nacional, as decisões do governo federal têm influência direta no grande ABC, seja com as prefeituras, sejam com o setor produtivo, seja com o setor terciário, com as entidades de classe, e sem dúvida nenhuma nós buscamos ter este espaço aqui como um órgão de fomento ao grande ABC na capital federal. Conseguimos fazer isso com baixo custo, já é público de conhecimento. Nós reduzimos no início da nossa gestão, com o apoio dos nossos 7 prefeitos, 6 mais a mim, metade do que se gastava no consórcio, mantendo a mesma eficiência e, mais do que isso, conseguindo oferecer mais serviços sem aumentar despesas. O ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes, representou na agenda o presidente Michel Temer e concedeu entrevista exclusiva à TV Grande ABC. Acompanhe. Boa noite. Bem, eu acho que essa é um ponto de articulação desse consórcio que já tem uma tradição. O consórcio dos municípios do Grande ABC tem já uma tradição longa de serviços prestados à região. E aqui, instalada aqui em Brasília, essa representação é a colocação do consórcio, e portanto de todos os municípios, aqui no centro do poder político do país. Facilita muito os contatos com os órgãos governamentais, o acompanhamento das decisões que estão sendo articuladas no Congresso, a possibilidade da voz do Grande ABC chegar diretamente à Câmara, diretamente ao Senado, né? Acompanhar as licitações, os editais que são lançados pelos diferentes órgãos de governo de obras que interessam à região. Enfim, é um espaço de articulação, de informação, de presença política. E nós, no Ministério das Relações Exteriores, no Itamaraty, nós, claro, cuidamos das relações exteriores, mas nós temos, dentro do Ministério de Relações Exteriores, um setor que cuida das relações do Brasil, que faz a intermediação, melhor dizendo, entre o Brasil, o governo brasileiro e governos estrangeiros, para programas que se localizam nos municípios. Então há muitos programas de parceria, cidades gêmeas, a possibilidade de assistência, de cooperação entre países e municípios. Então, no Itamaraty nós podemos fazer também, já temos um setor especializado nessa atividade. O prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão, também comentou a relevância do espaço. Confira. Sem dúvida nenhuma, eu posso falar sem me errar, a gente vive aí numa das maiores conurbações urbanas, que é o Grande ABC. E eu acho que hoje a gente tem que conjugar as políticas consorciadas, e eu sou muito entusiasta disso. O exemplo é a nossa cidade, Rio Grande da Serra. Eu que estou no meu segundo mandato, tive o prazer de ter sido reeleito e estou aí surfando nessa política, que é a política, sem dúvida nenhuma, que quando se fala em mobilidade, quando se fala em drenagem, quando se fala em saúde, quando se fala em educação, a gente que vive nessa grande conurbação urbana não poderia deixar de estar conjugando. E o ABC Paulista, o consórcio do Grande ABC é vanguarda, ele aí tem inúmeras conquistas, que são conquistas a nível, acho que mundial, e eu fico muito feliz de estar aqui hoje compartilhando esse momento importante do ABC Paulista. O prefeito de Mauá, Átila Jacomussi, também falou sobre a Casa do ABC em Brasília. Acompanhe. Para nós é uma alegria muito grande, Leandro Amaral. Quero falar com toda a população da ABC, principalmente da nossa querida cidade de Mauá. Eu acho que essa casa em Brasília nada mais é do que um grande avanço para a região do ABC, onde hoje todas as prefeituras do ABC vão ter um local onde vão poder trabalhar projetos, firmar convênios e buscar recursos e investimentos aqui para a nossa região. Como disse aqui o nosso presidente do consórcio... Legal. Parabéns ao consórcio intermunicipal Grande ABC e que esta iniciativa, o escritório do ABC em Brasília, possa dar velocidade na conquista dos recursos e das demandas da nossa região. Até do ponto de vista financeiro, a estrutura é enxuta. Serão 3 pessoas trabalhando no local, que terá um custo mensal de R$10 mil. E ainda falando mais desta cobertura da TV Grande ABC, eu, Leandro Amaral, Amanda Sinac, Marcos Savoy em Brasília, também na capital ontem, federal,
Dia muito agitado do ponto de vista político, foi anunciada a decisão do presidente Michel Temer sobre o nome que vai substituir Rodrigo Janot na Procuradoria-Geral da República. Pela primeira vez, uma mulher ocupará o cargo. Segunda colocada na lista tríplice, Raquel Dodge foi a escolhida e assumirá a função no dia 17 de setembro. Pois é, e também na capital federal, no final da noite desta quarta-feira, de forma exclusiva, a nossa reportagem falou com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Acompanhe um trecho da entrevista. Bom, e deputado, inicialmente, como é que foi essa quarta-feira em Brasília? A gente teve rapidamente passando pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso, clima para lá de agitado, participação aqui do prefeito de São Paulo, João Dória, agenda das comissões, o dia a dia da Câmara Federal. Faz um resumo dessa quarta-feira, como é que foi o trabalho parlamentar na Câmara? Perfeito, começou um pouco bombástica, né, com a declaração do presidente Temer sobre a denúncia do Procurador-Geral da República, uma queda de braço ali, uma briga tida como de cachorro grande, né? Enfim, não tem nada a ver com aquilo dali, eles que se entendam. Durante a semana ali em Brasília, hoje especificamente, na Comissão de Direitos Humanos, foi-se iniciada ali 3 subcomissões para tratar de alguns assuntos relacionados aos direitos humanos, não coincidentemente, as 3 com iniciativa de deputados federais do PT. Então eles querem, na verdade, trazer para si a narrativa de que são protetores dos negros, protetores dos pobres, dos direitos humanos, e na verdade não é bem assim que a banda toca. Tanto que ontem o deputado Orlando Silva, em plenário, criticou uma ação da Rota em São Paulo e após uma defesa do Major Olímpio, eu também entrei em campo ali, dizendo que quando desestimulam a tropa da polícia a trabalhar, quando não estimulam eles a irem até essas comunidades mais carentes, quem mais sofre é exatamente o pobre, o favelado que mora ali naquela região. Talvez os deputados das suas catedrais, tão longe da realidade, não percebam isso, mas são exatamente essas pessoas mais pobres e trabalhadoras que ficam ao julgo ali do traficante, daquela pessoa que domina aquela região, que manda fechar o comércio, ou até mesmo que acaba cometendo delitos como estupro. Então, mais uma vez, parabéns à Rota, a você, policial vocacionado, que vai realmente para o combate, para onde o cidadão mais necessita de pessoas corajosas. A entrevista completa você acompanha no Facebook da TV Grande ABC. Aliás, entrevista que repercutiu e ainda segue dando o que falar aí nas redes sociais, na timeline da TV Grande ABC, você acompanha. E falando já da agenda desta quinta, o Fundo de Solidariedade do Governo Estadual, presidido pela primeira-dama Lu Alckmin, esposa do governador Geraldo Alckmin, anunciou o convênio com 39 municípios, entre eles 2 aqui da região, Santo André e São Bernardo. Amanda Sinac entrevistou a primeira-dama. Acompanhe. Olá, estamos aqui com a Lu Alckmin, aqui no Palácio do Governo. Lu, boa tarde, muito obrigada por abrir espaço na sua agenda para receber a presidente do Grande ABC. Qual a importância da assinatura desse contrato no Fundo de Solidariedade? Olha, é fundamental, eu estou muito feliz do Grande ABC estar participando dessas parcerias com o Fundo Social de Solidariedade do Estado. Esse interesse das primeiras damas, do presidente do fundo, a levar esses projetos para a qualificação profissional, principalmente das pessoas desempregadas e pessoas em vulnerabilidade social. Eu tenho certeza que será um sucesso e é isso que nós queremos, né? De mais parabéns à TV de estar junto, ir aqui estimular e qualificar as primeiras damas e presidentes do fundo. Então, batalhando nos serviços, na aplicação do serviço. Muito obrigada, Lu Alckmin. Leandro, é com você. Pois não, obrigado Amanda, obrigado à primeira-dama do estado de São Paulo, Lu Alckmin. E daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre esse evento que aconteceu na tarde desta quinta no consórcio intermunicipal. Porque agora é pausa na notícia do dia a dia, o tal do Hard News, para a gente falar agora de esporte. Sempre com ele, o nosso capitão corintiano Luciano Luiz. Boa noite, Luciano.
Boa noite, Leandro Amaral. Boa noite, Amanda Sinac. Estou chegando para falar de esportes aqui no programa Grande ABC Notícias. E hoje com 2 convidados especiais. Treinador Estevan Soares, grande treinador de futebol no cenário nacional. E o Filipinho, ídolo da galera do Esporte Clube São Bernardo, que vem fazendo um belíssimo trabalho na 2ª divisão do futebol de São Paulo. Aliás, abro com ele. Filipinho, mostra a camisa aí do Esporte Clube São Bernardo. O cachorrão do ABC amanhã enfrenta a equipe do Primavera, lá de Indaiatuba, no estádio Baetão, a partir das 19 horas. E tá bem, né? Líder do campeonato, você como artilheiro, o time tá voando. Graças a Deus o time tá indo bem, estamos na liderança e graças a Deus também tô liderando a artilharia, né? Mas amanhã tem um jogo importante, temos que manter focado e contra um adversário fortíssimo, então vamos firme para essa partida e com certeza vai dar tudo certo. Aliás, o Primavera, que é vice-líder do grupo, tá querendo beliscar ali, chegar para tirar a liderança de vocês. Enfim, será um grande jogo e tem que convocar a torcida, hein? Então, amanhã é disputa de liderança, quem ganhar fica na liderança e na liderança geral. E já vou convocando a torcida para comparecer amanhã lá no estádio do Baetão, em São Bernardo, às 19 horas. Conto com a presença de todos lá, quem puder ir, São Bernardo e Primavera. Além de um belo jogo, tem promoções, né? A diretoria sempre faz uma festa danada, é pra se divertir a galera. É pra divertir a galera. E vai ter gol do Filipinho amanhã? Se Deus quiser. Opa, tá prometendo, né, professor? Prometeu o gol. Se Deus quiser. Professor Prometeu, tem que cumprir. Estevan Soares, grande treinador, estava até pouco tempo na Portuguesa de Desportes, com passagem na Sociedade Esportiva Palmeiras, Botafogo e tantas outras equipes. Professor, futebol do ABC vivendo um momento muito bacana, né? O time do São Caetano venceu a 2, ano que vem volta a elite do futebol de São Paulo, Mauaense, né? E a equipe do Esporte Clube São Bernardo, que estão disputando a 2ª divisão, fazendo um bom trabalho também. São Bernardo na Série D já passou muito bem no seu grupo, quer dizer, é um momento diferente que o ABC vive, né? O Santo André fez uma ótima Série A do Paulista esse ano e acho que o ABC merece mais, né? O ABC merece que esses times se fortaleçam cada vez mais, são clubes de uma força, de uma grandeza muito exponencial, então é importante cada vez mais o futebol do ABC cresça e apareça e essas equipes que busquem um título muito importante aí, como o próprio São Caetano chegou perto, Santo André foi campeão da Copa do Brasil, que vai em frente. As equipes de São Paulo, né, as grandes equipes de São Paulo jogaram ontem. O Corinthians jogou com a equipe do Patriotas da Colômbia, empatou fora de casa pelo placar de 1-1. O Palmeiras ficou no empate 3-3, um jogo emocionante, perdia 3-0 no primeiro tempo, empatou no segundo tempo com a equipe do Cruzeiro. E o Santos foi derrotado diante do Flamengo lá no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. Há que se destacar dessas equipes, primeiro da reação do Palmeiras, que foi fenomenal, né, professor? O Santos não fez um bom jogo e para ganhar, para vencer no Alçapão, lá da ilha, é muito difícil, né? O Palmeiras é um resultado épico, pode-se considerar isso, porque você sair contra uma equipe como é o Cruzeiro, com uma velocidade de contra-ataque enorme, sair com 0-3 dentro de casa é importantíssimo. Então, esse empate teve sabor não de vitória, mas de uma recuperação estupenda. Eu acho que assim os palmeirenses comemoraram. E o Corinthians, impressionante. Eu acho que você jogar com uma equipe mista, você jogar no altitude como jogou, enfrentar todos os problemas, eu acho que até mais importante do que o próprio empate que teve de um ponto ou coisa parecida, foi o empate no final e a manutenção da invencibilidade. Eu acho que isso aí para o Corinthians e para o Cariri foi exponencial, até num aspecto psicológico para ele usar isso nessa sequência do campeonato. Tá certo, obrigado professor Estevan Soares. Filipinho, amanhã 19 horas lá no Baetão, Esporte Clube São Bernardo e Primavera, todos convidados. Tá certo, Leandro Amaral, tá certo, Amanda Sinac, beijo, boa noite para vocês e até amanhã, quando eu irei voltar com mais informações do esporte. Até lá. Tá certo, Luciano, muito obrigado, atualizando, é isso mesmo. E a gente estava em Brasília ontem, tem muito prefeito que é palmeirense. Então o pessoal estava de olho no evento e de olho ali, Cruzeiro 1, Cruzeiro 2, Cruzeiro 3.
Aí o Palmeiras foi buscar 3-1, 3-2, 3-3. Tinha palmeirense lá comemorando o empate como se fosse vitória. E quero chamar mais uma vez a nossa audiência aí nas redes sociais, assim como fizeram ao longo do dia ontem, para comentar hoje e de uma forma muito especial o que você acha desse espaço do escritório do ABC em Brasília. Você entendeu a importância, sabe para que significa, para que serve? A gente já destacou aqui, vai ter um custo mensal R$10 mil para 3 pessoas ficarem lá, para agilizar as demandas, recursos do ABC. Ontem, na própria live, o Fábio Palácio esclareceu o que é o consórcio intermunicipal. Que muita gente não sabe, né? A gente até discutia isso, Amanda. A sede do consórcio fica na Ramiro Coleoni. Para quem não se lembra, é a sequência ali da Pereira Barreto, para quem está indo sentido centro de Santo André. Quando você chega ali antes do viaduto da Cisa, você faz uma conversão à esquerda, você tem justamente ali toda a estrutura do consórcio intermunicipal. Tem gente que passa em frente e não sabe. Todos os meses os prefeitos se reúnem ali no intuito de discutir aquelas pautas da região para sanar os problemas. E a gente até lembrava ontem na transmissão, Amanda, na década de 90 o problema foi o lixo. Passados quase 30 anos, o problema ainda segue em pauta. Continua, né? E engraçado que a população ela não conhece, não sabe para que existe, e existe desde a década de 90. De 90, é verdade. Bem lembrado, a época com Luiz Tortorello, prefeito de São Caetano, Celso Maurício Daniel, Soares, então prefeito de São Bernardo, muito bem lembrado, Celso Daniel, saudoso, então ex-prefeito de Santo André. E hoje segue, claro, que numa dinâmica muito diferente. Lá atrás o consórcio era muito mais meio e não fim. Hoje o consórcio, até por ser uma autarquia, pode até fazer licitação. Passou a ser uma autarquia, isso, de 2010 para cá passou a ser autarquia. É uma pena o que tem acontecido, por exemplo, no caso de Diadema, o prefeito pedir para sair da entidade. Nunca o caminho deve ser esse, né? Até porque o consórcio tem outros meios aí de buscar e tem recursos obtidos aí para todas as cidades. Você pode até discutir se a contrapartida é à altura ou não, mas o consórcio é importante. Muito importante mesmo, porque tem assuntos em comum das 7 cidades que poderia ser muito bem resolvido pelo consórcio, e uma cidade joga para outra que não é problema meu, e não acaba não sendo problema de ninguém, que o consórcio mesmo poderia resolver, né? Demanda do consórcio, que o consórcio também tem, Amanda, os famosos GTs. Não é só a reunião mensal dos prefeitos, tem grupo de trabalho. Então tem grupo de trabalho da saúde. Então, por exemplo, aquela demanda, eu não acho justo só ir retirar o medicamento de alto custo no Hospital Estadual Maricovas. Deveria ter um local mais próximo em Mauá, Ribeirão, Rio Grande, um local mais próximo em São Caetano. Essa é uma pauta discutida pelo GT de Saúde. Questão dos uniformes, discutido no GT de Educação, e assim vai. Mas, infelizmente, as pessoas não conhecem esse dia a dia do consórcio, e a gente não tem dúvida que esta inauguração em Brasília vai ajudar a reforçar a importância do consórcio para o dia a dia dos moradores do ABC. Entrevista com o Bolsonaro ontem, Pois é, Amanda, muita repercussão, muita polêmica. Ele é polêmico, né? Porque a gente até chegou o momento da transmissão que a gente pedia um exercício com o nosso internauta em especial para ele falar de onde ele estava acompanhando. E você pode ver aí, resgatar na nossa timeline, Amanda, comentários do Brasil inteiro. Goiás, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, o que mostra a dimensão do que pensa Bolsonaro. Mas qual foi sua análise? Lembrando que o Bolsonaro, de que estamos falando, é deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, ele sim que é o pré-candidato a presidente do Brasil, mas é bastante coerente, né? Eu acho ele bastante coerente, um jovem deputado, com ideias bastante polêmicas, né? Ele gera bastante polêmica na rede social, mas vale a pena conferir. E além do mais, no dia de ontem, porque ontem teve a comemoração em relação ao movimento LGBT, e muita gente questionava pelo fato da família Bolsonaro poder ou supostamente ser homofóbica, e o próprio Eduardo Bolsonaro comentava isso. E um outro item polêmico, o que gera dúvida em muita gente, embora toda a família Bolsonaro seja do Rio de Janeiro, no caso do Eduardo, ele foi eleito deputado federal por São Paulo. Ele é deputado então a São base Paulo. dele é em São Paulo. É em São Paulo. Ao contrário do irmão e do pai, que é do Rio de Janeiro. Exatamente. Né? O irmão é deputado estadual no Rio de Janeiro, o pai foi eleito deputado federal também pelo Rio de Janeiro. E agora a grande expectativa, Amanda, é saber qual partido que eles vão disputar a eleição do ano que vem.
Teve até gente na transmissão perguntando, mas o Eduardo Bolsonaro vai ser candidato a senador? E ele responde, mesmo que quisesse... Não pode por causa da idade. Exatamente. Tão jovem. Ele não tem menos de 35 anos, então por isso não pode ser Eu achava que candidato só a para presidente, né? Era necessário ter 35 anos, mas para senador também, né? Exatamente. Até a título de esclarecimento. Então, mas é bastante interessante a ideia dele sobre o porte de armas, sobre... as prisões. Eu acho que ele é um jovem bastante esclarecido, deputado federal competentíssimo, capitão, é isso? Das forças Verdade, capitão. exatamente. Então, vale a pena dar uma conferida, dar uma espiadinha, entra lá na nossa página do Facebook. Entrevista completa. A entrevista completa, na íntegra, você encontra na nossa página. É isso aí. Até porque o nosso espaço aqui, a gente costuma dizer, é plural, é democrático. E por isso agora nós vamos passar a Santo André, mano. Santo André. Vamos falar sobre a mudança na planta genérica que vai ter impacto no IPTU. Estes e outros assuntos pautam a entrevista com o prefeito da cidade, Paulo Serra. Acompanhe. Pois não, você que acompanha o Grande ABC Notícias, falamos nesse momento do Palácio dos Bandeirantes, evento, agenda que contou com vários prefeitos, quase 40 municípios, mais um convênio celebrado entre o governo do estado por meio do Fundo Social de Solidariedade, gerido pela primeira-dama Lu Alckmin, e vários municípios, entre os quais do ABC, São Bernardo, Santo André, e por isso aqui ao meu lado nesse momento o prefeito Paulo Serra, não só para falar desse evento, mas aproveitando o final deste semestre, fazendo uma prestação de contas, sempre muito à disposição, transparente, falando do dia a dia da coisa pública de Santo André. Prefeito, obrigado pela gentileza da entrevista, boa noite. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho que você vem desempenhando, uma boa noite a todos. Legal. Bom, inicialmente, Paulinho, até para a gente falar dessa demanda, dessa agenda aqui, qual a importância do Fundo Social de Solidariedade e deste convênio celebrado? Você já tinha antecipado aqui aos nossos telespectadores, internautas da TV Grande ABC, qual a importância dessa agenda? Primeiro, é um conceito que está por trás disso, Leandro, que o poder público ele não sobrevive mais sozinho. Né? Essa noção, essa arrogância, né, do poder público de sobreviver só com recurso público, recurso dos impostos das pessoas, não cabe mais nos dias de hoje. E a gente tem que ter parcerias, parceria com a iniciativa privada, parceria com entidades, né? E para ter essas parcerias a gente tem que criar instrumentos. E o Fundo Social é um grande instrumento que estava lá em Santo André suspenso, paralisado, para ajudar as entidades que fazem um trabalho complementar ao poder público. Então tem entidade assistencial que cuida de idosos, que cuida de criança, tem entidade que cuida de dependente químico, tem as mais variados tipos e nos ajudam muito a construir uma cidade melhor. Então a Ana Carolina, que preside voluntariamente o núcleo de inovação, que está atrelado ao Fundo de Solidariedade, tem conseguido aí tirar do papel vários projetos, já tirou o banco de alimentos, que já ajudou, para você ter uma ideia, 20 toneladas de alimentos para mais de 40 entidades que, recebendo esses alimentos, param de gastar com a alimentação e podem aumentar a sua mão de obra, né? Então é a roda voltando a girar da forma certa, né? De uma forma próspera. E hoje aqui com as padarias a gente está falando de qualificação de mão de obra, geração de oportunidades de empregos, né? As pessoas, através das padarias artesanais, e a gente foi escolhido como um polo regional, né, de uma padaria artesanal, a gente pode sim capacitar as mulheres, os homens que tiverem interesse lá na nossa cidade e reinserir, né? Muito se fala hoje do morador de rua, em situação de rua. Essas pessoas elas só conseguem ser resgatadas com oportunidade, com geração de emprego. A assistência social é importante, você dá aquele básico para a pessoa, mas se o governo, se as entidades, se a sociedade como um todo não trabalhar na reinserção, essa roda não consegue girar da forma certa. E é importante, Paulinho, nós estamos chegando aí, como nós destacamos, finalzinho do mês de junho, acabando o primeiro semestre, um primeiro semestre muito difícil para todo mundo, principalmente os inícios de gestão, herança de dívida, a situação da economia nacional também complicada, mas já várias projeções relacionadas ao segundo turno mostram a retomada do crescimento, a retomada da pisada no acelerador. Para Santo André, a gente pode fazer mesmo uma avaliação do segundo semestre do ponto de vista de arrecadação e de investimento? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, já no primeiro semestre, Santo André e Mauá conseguiram já virar esse jogo na geração de emprego. Santo André tem um saldo positivo no primeiro semestre, a arrecadação cresceu nominalmente 8%. Muita gente pergunta, Paulinho, mas o orçamento que você mandou para a Câmara é menor. É menor porque mandava um orçamento que era uma peça de ficção.
né? O orçamento que era executado era 25% menor do que o real. Talvez para enganar a população, não sei os motivos, mas nós estamos trabalhando com a realidade. Então a realidade é que, comparado ao ano passado, a nossa receita cresceu, a atividade econômica está aumentando, a nossa gestão está criando um ambiente favorável ao investimento, né? A gente está desburocratizando, eliminando o papel, o Via Rápida Empresa, que permite a abertura de uma empresa em 7 dias. Enfim, são vários os procedimentos, revimos contratos, enxugamos a máquina, todo aquele choque de gestão que gerou uma economia no início do ano e nos possibilitou a voltar a investir. Ainda que pontualmente, mas conseguimos entregar uniforme no primeiro mês de aula, uniforme de inverno no mês de abril e maio. Entregamos o kit de material escolar para 33 mil crianças no primeiro dia, coisa que há mais de 2 anos não acontecia, né? A água voltou para as torneiras, né, que é importante. Criamos o Saúde Fila Zero, que já fez 30 mil atendimentos na saúde. É pouco? É porque nós herdamos uma fila de 120 mil. Mas é muito, 30 mil exames e consultas em 6 meses. A média era 1.000 consultas por mês, né? Nós subimos essa média para 5 mil. Né? Então, tudo isso, pouco a pouco, a gente percebe que as pessoas estão acompanhando, apoiando. Claro, sugestões, críticas são muito bem-vindas, mas existe uma grande compreensão, Leandro, das pessoas, do nosso esforço, do nosso trabalho, e é nesse caminho que a gente vai continuar. Ainda nessa linha da economia, me recordo, Paulinho, que logo no início da gestão, várias ações no intuito de cortar gastos, contingenciamento, também suspendeu qualquer pagamento de dívida que fosse da gestão passada, isso pelos primeiros 90 dias, e agora até essas dívidas estão sendo colocadas em dia. Qual que é o passivo ainda existente hoje que foi herdado da gestão passada? Algo em torno de 200 milhões, de curto prazo. De longo prazo, 1,7 bi, que aí é o precatório. Santo André é a terceira cidade mais endividada do Brasil, né? Infelizmente, em dívidas de longo prazo. De curto prazo, com o choque de gestão, né? Quando a gente cancelou o carnaval, quando a gente vendeu os carros oficiais, quando a gente reviu os contratos, quando a gente reduziu 5 secretarias, reduzimos em 40% o número de cargos, começou a sobrar dinheiro. E aí a gente foi pôr na casa em ordem, foi pôr nas contas em dia. Além de voltar a pagar em dia, nós já conseguimos, da dívida que a gente herdou em janeiro, 320 milhões de reais, nós já pagamos mais de 120 milhões. Só em 6 meses? Só em 6 meses. Então agora a gente fez um parcelamento, claro que as maiores dívidas estão parceladas aí no médio prazo, mas todo mundo vai receber, né? Dando desconto, trazendo para a nossa realidade, enxugando, racionalizando o gasto, a gente vai pôr na casa em ordem. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar, Paulinho, você se fez presente entre os prefeitos do ABC na inauguração do escritório da Casa do ABC em Brasília. É importante salientar a importância desse espaço e, mais do que isso, Paulinho, quais são as verbas, quais são as pautas em foco nesse momento? Olha, a importância é enorme, né? É um momento histórico porque a gente coloca de forma institucional, oficial, definitivamente o ABC no governo federal, né? O ABC não pode ser desprezado, né? Nós temos até um certo complexo, né? Falei isso ontem lá no discurso, da gata borralheira. Nós somos o 5º mercado consumidor, nós contribuímos com mais de 6% do PIB do estado de São Paulo e a gente não tem a mesma valorização política administrativa. Agora a gente colocou o ABC no mapa, né? Nós vamos estar lá permanente de forma institucional, né? E a partir daí novos projetos surgirão e os que estão em andamento eu tenho certeza que vão ser mais ágeis. No caso de Santo André, nós temos 25 milhões de dólares em fase final de aprovação junto ao BID, ao Banco Interamericano. Ontem, inclusive, eu estive no Ministério da Fazenda, aproveitei a ida a Brasília. Falta mais uma fase, que é uma certidão negativa que a gente vai tirar e a partir daí esse processo vai ser liberado para a gente começar a construção dos 2 viadutos, Santa Terezinha e o Adib Chamas. E temos mais 100 milhões credenciados no Pró-Cidades para mobilidade e saneamento, que nós vamos refazer toda a Avenida do Estado. Assim que o governo federal liberar, a gente vai ficar em cima através da Casa em Brasília. A gente quer entregar para as pessoas daqui a 3 anos uma Avenida do Estado nova. Não é só refazer as pontes que caíram. Isso nós já estamos fazendo, né? Conseguimos com o governo do Estado refazer uma parte ali também da pista que desabou porque não tinha contenção da margem. O governador Alckmin nos atendeu, mas não é só isso, né? A Avenida do Estado está desmanchando e ela vai ser um novo eixo logístico, se Deus quiser, tudo dando certo. Em relação a essa demanda dos viadutos, qual o prazo, Paulinho?
olha, a gente quer assinar esse contrato ainda até agosto, setembro, e fazer a licitação no final do ano para começar a obra em 2018. A gente quer, o Adib Chamas é mais simples, apenas uma alça do viaduto, a estrutura toda já está lá, e no Castelo Branco, que é ali em Santa Terezinha, onde caiu a primeira ponte, é um pouco mais complicado, porque a gente tem que transpor o viaduto como um todo, tem que construir toda a estrutura, mas aí a gente integra de vez a cidade. Muita gente me pergunta, aproveitando a sua audiência, por que fez a ponte, está fazendo a ponte lá do Carrefour, do Sam's Club primeiro, se a outra caiu antes? É porque a outra faz parte desse grande projeto. Assim que o banco autorizar, nós já vamos refazer a outra, mas aí do jeito certo, no lugar correto, definitivo, para a gente nunca mais ter esse tipo de problema. É importante também esclarecer, Paulinho, a gente fala muito da importância da tecnologia, das redes sociais, mas também a gente tem que colocar vários filtros em relação à informação que lá é propagada. Nós temos o projeto da Prefeitura de Santo André que revisa a planta genérica. E aí muitos foi falado de benefícios, de pontos que poderiam ser alterados na prática, e nada melhor do que a palavra oficial do prefeito. O que a Prefeitura pretende e o que na prática vai ser alterado ou revisto? Nós temos dois projetos, Leandro, lá na Câmara, que são muito importantes para a gente ter a justiça tributária. O que é justiça tributária? Primeiro, favorecer o bom pagador. Não dá para Santo André a cada 2 anos ficar perdoando dívida de quem não paga imposto. Isso gera uma cultura do mal pagador. Sim, eu deixo sem pagar para depois ter algum tipo de benefício. Nós estamos dando a última chance através do projeto Renegocia. É um projeto que vai dar desconto para quem quitar, mas é o último. Nos próximos 4 anos não vai ter mais essa oportunidade, porque a gente vai apertar a cobrança. Então não pagou imposto de Santo André, a gente vai negativar, a gente vai fazer o que tem que fazer. O Renegocia vai durar quanto tempo? Vai até o final do ano. Até o final do ano. Esse está lá na Câmara para votar. E junto com esse tem a revisão da planta genérica, que aí é distribuir a política fiscal na cidade com um princípio muito simples. Quem tem mais condição paga mais, quem tem menos paga menos. Isso é a justiça tributária. A gente quer atualizar o cadastro da cidade. E não é só para efeito de imposto. Quando a gente fala da planta genérica, é para onde a cidade vai crescer, aonde ela se valorizou, aonde pode construir prédio, aonde pode construir fábrica, onde pode construir indústria. Tem toda uma situação que o cadastro de 2002, que é o que a gente tem na prefeitura, já está muito longe do que a cidade é na realidade. Nós não vamos ter a irresponsabilidade de cobrar imposto injusto, imposto mais do que as pessoas devem pagar no momento que a gente está vivendo. A última atualização foi de 2002. 15 anos que Santo André não faz o seu cadastro. Então a gente na verdade está reduzindo as alíquotas, reduzindo a alíquota de IPTU, equalizando, criando mais faixas para que ela fique mais justa, mais igualitária e ao mesmo tempo trazendo para a realidade o valor venal dos imóveis. É bom até para quem comprou um imóvel barato e para quem quer vender, como não tem o lucro imobiliário e paga menos imposto. Então tem uma série de vantagens. Não vai a questão da justiça tributária e da gente melhorar a nossa arrecadação sem aumento de tributo é um dos nossos objetivos. Quem estava isento vai continuar isento, isso não muda? Não muda. Tem algumas faixas que com a valorização do imóvel ele passa a pagar um pouquinho, mas é muito pouco, é residual. Agora, aquelas isenções dos aposentados, essas não caem, não muda nada. Agora tem uma novidade, tem um desconto para o bom pagador. A gente quer criar... Estimular quem paga. Exatamente, a gente quer criar uma lista de bom pagador da cidade, a gente fala lá que tem o nome negativado, a gente quer lançar a linha positivada, Então quem paga em dia, quem paga à vista vai ter cada vez mais desconto, que é o contrário do que vinha sendo feito. A gente não pode, como eu disse, incentivar a inadimplência. Na revisão da planta genérica, Paulinho, e entre esse conceito que você disse muito bem, além da questão da justiça tributária, também da vocação de cada região da cidade, e me recordo durante a campanha, quando você falava da questão do desenvolvimento econômico e colocava a avenida industrial. Tem alguma mudança prevista para aquela região, para aquele eixo, até para atrair novas indústrias, ou talvez mudar a vocação do local? Ali a vocação já está mudando, é inevitável. Tem coisa que não dá para a cidade somente o poder público planejar, A própria cidade ela tem vida própria, Agora, na Avenida Industrial faz parte, uma parte dela do eixo Tamanduateí,
é uma zona de uso misto hoje lá, né? E a gente quer continuar incentivando. Agora, quando a gente fala de incentivar, não é só com questão tributária. Claro que isso é um ponto importante, mas as cidades que conseguiram aí criar novos polos de desenvolvimento, elas fizeram a integração que a gente vai fazer através do nosso núcleo no Centro de Inovação, que vai ser lá no Ródia, entre a mão de obra que é gerada na cidade. Nós temos mão de obra, né, na Universidade Federal, na Fundação Santo André, né, em vários outros, nas ETECs, FATECs, com o que o mercado da cidade está precisando. Então o que a gente tem? Petroquímica, plástico, né, nós temos a têxtil, né, a Solvay. 22 patentes do Brasil foram registradas em Santo André e inovação no ramo têxtil, né? Nós temos pneu, Pirelli, Bridgestone, só para falar das grandes, né? Então, é nesses ramos que a gente tem que buscar mão de obra e conseguir integrar, né? Aí a cidade volta a crescer e podem surgir aí negócios periféricos para abastecer essa indústria. É claro que a gente depende muito da economia nacional. Se a economia está aquecida, é lógico que a automobilística aquece, consequentemente a nossa região aquece como um todo, mas nós vamos fazer a nossa parte. E nesse contexto está o Parque Tecnológico. Como é que está a tratativa e como é que estão os avanços? Ele está cadastrado já no SPTEC, no Sistema Paulista de Parques, e a gente vai começar com o Centro de Inovação, né, lá no Ródia. A gente está desenhando o modelo, a gente vai apresentar em breve, está finalizando o projeto e vamos ter lá as startups, vamos ter parceria com a Universidade Federal, com a própria Solvay. Muita gente está vindo. No começo de agosto nós vamos ter um meeting empresarial para tratar dessa Santo André que a gente quer construir para o futuro, e vai estar lá o nosso Parque Tecnológico. Você falava da questão econômica, dessa virada ou da recuperada econômica para o segundo semestre, olhando o aspecto nacional. E politicamente falando, Paulinho, é possível imaginar o mesmo também dessa virada, depois de tantas delações, acusações, pedido de saída do presidente Michel Temer? Conseguimos virar essa página? Eu acredito que sim, Leandro. A gente está passando por um processo de depuração. Eu acho muito saudável o que está acontecendo. Dá raiva. Eu fico indignado também. Eu chego em casa, você liga lá o Jornal Nacional, você fica indignado, né? Milhões e milhões que você vê indo pelo ralo. Mas é um processo também de consolidação da nossa democracia. Quem errou tem que pagar. Quem errou, ficou provado, tem que ir para a cadeia, independente de partido, né? Teve o ex-presidente do meu partido que está envolvido. Se errou, tem que pagar. A gente não vai ficar protegendo ninguém, né? Pelo menos essa é a minha opinião, né? Agora, surge daí novas práticas políticas, surgem daí novos políticos, uma nova geração da qual eu faço parte, que está aprendendo com tudo isso o que não se pode e não se deve fazer, né? Então, daqui para frente, eu acredito sim numa melhora e acredito que novas práticas administrativas surgirão. A sociedade não aguenta mais, né? A gente só vai conseguir recuperar essas pessoas, recuperar a credibilidade, dando bons exemplos e entregando tudo que a gente está falando aqui, tudo que a gente falou na campanha, no plano de governo, e é isso que a gente vai fazer nos 4 anos. O PSDB hoje, Paulinho, em todas as avaliações, é considerado fiel da balança do governo Temer. E desde o primeiro momento você não se posicionou pela saída do Temer, e sim pela liderança do governador Geraldo Alckmin na condução desse processo, seja internamente no PSDB e seja até no olho das reformas trabalhista, previdenciária. E essa pergunta, até nesse contexto aqui no Palácio dos Bandeirantes, é importante. Você continua com essa avaliação? O PSDB apoia as reformas, mas não tem que apoiar o governo Michel Temer. Como é que o PSDB se posiciona nesse momento? O PSDB tem uma agenda para o Brasil. Nós vamos ter uma candidatura majoritária para o Brasil. Nós temos que mostrar para o país que a gente tem alternativa, proposta, né? O que eu acho é que não dá para o país parar, até porque já ficou parado em todo o tempo do PT, da Dilma, né? Ficar esperando o que vai acontecer de todas essas delações, né? Isso é muito prejudicial para o país. Se o atual presidente errou, não cabe a mim julgar, né? O que eu acho é que a gente tem que separar. Se tem que tirar, que tire, mas o país não para. Então, o nosso apoio integral é ao desenvolvimento do país. E as reformas são importantes. O governador tem dito isso e eu concordo plenamente. O país não pode mais pagar esse preço, né? Claro, ficou comprovada as denúncias, aí não tem jeito. Questão ética, a gente não pode ter nenhuma flexibilidade, né? Mas o país já pagou um preço alto demais por isso e a gente tem que fazer a travessia.
como dizia o presidente Fernando Henrique. Temos que atravessar esse momento conturbado, mas não podemos ficar esperando. Provar as reformas, a economia voltar a crescer, criar boas expectativas, independente da questão política. E aí, ano que vem, com legitimidade, com a eleição, que o país escolha o melhor e retome o caminho. E, aliás, ontem foi a fala durante o evento do consórcio do ministro de Relações Exteriores também, Aloysio Nunes, nessa linha de que o Brasil precisa olhar as reformas. E aí, recuperando essa questão da relação município e governo federal, Paulinho, sei das suas agendas frequentes, dos secretários com os ministros, como é que está essa relação hoje do município com o governo federal? Tem tido agilidade no diálogo e também na tramitação? Tem sido muito boa. A agilidade só não é maior justamente pelo momento político, de instabilidade, né? Isso atrapalha, né? Não tem aqui, vocês me conhecem, sabem que eu sou extremamente transparente e não dá aqui para dizer que também está tudo bem, né? Não está, mas melhorou muito a relação. Eu vejo hoje a relação muito mais institucional, uma relação muito mais levando em conta os bons projetos do que o apelo político partidário, né? O PSDB faz parte, uma parte pequena do governo faz, né? Até porque a gente disse, a gente tem uma agenda para o Brasil, mas não é por isso, né? Ministros independente do partido, independente da questão ideológica, tem nos ajudado, né? O ministro da Fazenda mesmo ontem, tive com a subsecretária da Secretaria do Tesouro Nacional, e a gente tem sido muito bem acolhido lá em Brasília. E eu acredito que o pacto federativo, né, precisa mudar e está começando a mudar na prática, né? Os próximos governantes aí, se Deus quiser, ele vai ser do nosso partido, né? O próximo presidente da República, ele tem que ter um olhar para os municípios, porque o município é quem fica com a conta, o município é quem fica com o serviço, e o recurso fica muito concentrado no governo federal. Então essa distribuição tem que ser melhor avaliada. E a relação, você sentiu também maturidade? A gente sempre foca esse ponto, Paulinho. Via que acabou o evento, você, a própria primeira-dama, Ana Carolina, fizeram live como de costume, atualizando, mostrando a agenda, mostrando o que isso significa para o dia a dia da cidade, as agendas públicas. Como é que tem sido essa relação, não só de prestação de contas, mas esse diálogo com o morador? É permanente, o diálogo eu considero excepcional, excelente. Mesmo as críticas, Leandro, que vêm e são naturais que venham, elas são compreensivas, né? A gente dificilmente ouve algum tipo de crítica mais ofensiva ou que não reconheça no mínimo o nosso esforço. Claro que tem uma série de problemas, Santo André. Problemas de décadas, que não serão resolvidos em 6 meses de forma nenhuma, por mais que a gente se esforce. Mas o caminho está traçado e as pessoas enxergam isso. E essa transparência, essa prestação de contas, só amplia isso, só dá às pessoas mais confiança. O que eu tenho ouvido muito é o seguinte, pelo menos esse prefeito coloca a cara, mostra o que está fazendo, mostra os problemas com solução, não fica buscando culpados, não politiza o debate, né? E é assim que a gente vai agir nos 4 anos. É uma ferramenta fantástica, né? E que precisa ser bem utilizada e é o que a gente faz, né? Com a transparência usual. E para a gente encerrar, Paulinho, você falou da questão da água, foi um dos primeiros problemas a ser resolvido. Primeira parte, ok, água nas torneiras dos moradores de Santo André. Exato. E segunda parte, como você disse, seria essa negociação direta por parte do Semasa, da Sabesp em relação à dívida. Isso avançou? Está avançando, nós já reconhecemos, na verdade nós assinamos um protocolo com a Sabesp de intenções para negociar essa dívida. Até agora, no mês de julho, vai ter mais um encontro já com a conta Sabesp e a conta Semasa. A gente vai fazer esse encontro de contas. A diferença era muito grande, Leandro. No nosso estudo era 1,7 bi, no estudo da Sabesp 3 bi. Nós estamos falando de uma diferença de mais de R$1 bilhão. Então tem que ver esse encontro de contas para a gente, a partir daí, traçar um acordo e mudar a gestão da água na cidade, né? A água voltou, ótimo, era um compromisso nosso. Mas ainda hoje, o preço que a gente paga, a máquina que tem montada, ela não é superavitária, pelo contrário. Se a gente fosse pagar a Sabesp o preço que a água é cobrada, a gente não conseguiria manter o Semasa de pé. Ele só está hoje funcionando porque ainda existe essa diferença que não é paga, né? Desde lá há mais de 10 anos que essa discussão começou. A gente quer encerrar esse problema e não ficar empurrando com a barriga. Não é fácil, mas a gente vai conseguir, tenho certeza, mesmo que a gente tenha, como eu já disse, que mudar o modelo, transformar a autarquia numa empresa pública, né? Colocar ações na
Bolsa de Valores, abrir o capital do Semasa, enfim. Aí tem uma série de possibilidades que estão sendo estudadas. Prefeito de Santo André, Paulo Serra conosco, atualizando, prestando contas aqui aos telespectadores, internautas da TV Grande ABC, em especial você que mora ou que vive no dia a dia de Santo André. Prefeito, obrigado pela gentileza da entrevista. Imagina, foi um prazer. Sempre que possível a gente está aqui prestando contas, porque você faz um trabalho bastante qualificado, importante e pode contar com a gente. Legal, obrigado Paulinho, obrigado Marcos Savoy aqui também sempre conosco.